Olá, tudo bem? Estamos aqui para um novo episódio do nosso SaúdeCast. E esse episódio ele vai ser dedicado para você que quer informações sobre saúde, sobre empreendedorismo jurídico e sobre histórias de vida, porque a nossa convidada hoje, ela vai contar aqui uma história linda que ela tem. Ela é uma paciente oncológica, ela vai contar uma história linda que ela está passando nesse momento durante o tratamento dela. Então, nós vamos receber aqui hoje, com muito carinho, a Magda Duminelli. A Magda tem um Instagram dela, sigam lá, @MagdaDuminelli, onde ela conta sobre a vida pessoal dela, mas ela compartilha sobre o tratamento dela. E ela veio contar aqui pra gente como é que está sendo essa trajetória. Seja muito bem-vinda, Magda. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra, um privilégio compartilhar com vocês e com tantas pessoas a respeito do meu tratamento oncológico. E aproveitando, né, para agradecer a minha co-host, que está aqui, a Jéssica Off, né, que vai nos ajudar nessa conversa para tornar esse momento aqui um momento de muito aprendizado, porque eu acho que a Magda aqui, ela vai dar uma lição de vida pra gente aqui, ó. Vai dar umas chibatadas aí nas pessoas que são meio pessimistas, certo? Magda, vamos lá. Conta pra nós aí. Você, paciente oncológica, sei que você está fazendo parte do seu tratamento. Me conta aí como que isso tudo começou. Então, o meu diagnóstico, ele veio ano passado, no mês de outubro. Eu estava gestante de 12 semanas, então estava no 3º mês da gravidez e fui fazer uma... Nossa, me fugiu o nome. Ecografia? Fui fazer uma... ultrassom morfológica. Ah, tá. E nessa ultrassom morfológica, no momento da conversa entre o médico e assistente dele, ela comentou a respeito de um descolamento na placenta. Uhum. E isso me assustou. Eu acabei entendendo que seria 9 centímetros de descolamento. E acabei conversando com com minhas colegas e tudo, e elas falaram, não, acredito que você tem que procurar um médico, porque 9 centímetros de descolamento é muito grande. Uhum. E pode trazer risco de você perder a sua gestação, né? Então, eu fui até o Costa Cavalcante, né? Me desloquei para lá e acabei sendo atendido pela doutora Camila no PA da gestante. E o primeiro contato já foi o contato e também já o diagnóstico. Foi de supetão. Sim, foi ela de supetão. fez então, você foi de uma gestante que estava com medo de um descolamento de placenta para uma gestante paciente oncológica. Paciente oncológica. Fazia 3 meses, né, que eu tinha perdido minha tia de câncer. Então, tava tudo bem cru ainda, tudo que eu tava passando, né? E daí, de repente, ela falou... A doutora fez o toque e ela falou para mim... Magda, tem uma carne aqui que tá meio estranha e a gente vai ter que fazer o teu internamento pra gente fazer uma biópsia dessa carninha que tá aqui. Uma massa. Então, tava só eu e meu esposo no hospital. Então, na época ele era meu noivo e a gente ficou muito assustado. Uhum. Já foi assim... foi muito difícil, né? Porque, pensa, é minha primeira gestação. Da primeira gestação, você já se tornar um paciente oncológico, você receber que haveria uma possibilidade de ser um câncer e um câncer maligno. Então, isso foi um choque muito grande, eu entrei em desespero. E no momento ali do atendimento, você fica isolada do seu familiar. Então, é uma informação, uma notícia, né? Muito grave, né, que você, assim, você fica sem rumo, sem chão, você não sabe o que fazer, o que sentir, como se sentir, porque é algo novo, então acaba assustando, né? Mas eu fui tratada com muito carinho pelas pessoas no Hospital Costa Cavalcante. As enfermeiras já vieram me abraçar porque eu fiquei muito desesperada. Elas escreveram mensagem no meu acesso, escreveram coraçãozinho, então... E aquilo foi acalmando até eu poder ir para um quarto e receber a visita dos meus familiares, para daí eu começar a entender, ter uma consulta. Eu tive mais exames, né, no momento da internação, e daí fiz a biópsia, que daí realmente confirmou o carcinoma.
Então, no primeiro momento ali, você foi lá para fazer um exame de rotina para verificar ali Exatamente. como que estava a sua gestação. Ela viu uma massa ali, não sei, era no útero? Era uma no massa útero, no colo do útero. E falou, não, vamos investigar isso daqui. Mas aí ela já te disse que poderia ser um câncer. A possibilidade que poderia ser um câncer maligno. E no início da tua gestação, nos outros exames que você tinha feito, não tinha detectado isso? Não tinha detectado nada. Eu tinha até feito, recentemente, transvaginal e não apareceu nada. Nada. Nem a carne. Ou seja, tava normal. Sim, E aí você teve. Sim. Uma coisa, né? A gente até conversou antes, mas eu queria que você falasse aqui pras pessoas. Você sentiu alguma coisa antes? Eu nunca senti nada, nunca tive dor, porque geralmente a gente sabe, né, que as pessoas podem ter dores, né? Não comparando, né? Mas podem ter dores no momento de relação, sangramento e tudo mais, quando a pessoa é diagnosticada com câncer no colo uterino, né? Mas eu nunca tive nenhum sintoma de câncer. Nenhum sintoma? Nenhum sintoma, nada. Olha só, interessante. E aí vem uma coisa aqui. A importância de fazer os exames preventivos, né? Porque talvez, né, se ela tivesse feito os exames, tudo, e ela fez aqui, né? Ela fez, porque ela estava gestante, então ela fez, ela já tinha feito ultrassom, tudo, e ainda não tinha diagnosticado. Então, a importância de você sempre estar olhando para sua saúde, né? Exatamente. Porque às vezes é inesperado. Às vezes pode acontecer. Sim. E aí? Aí veio o diagnóstico. Foi um susto muito grande. Então, eu fiquei 4 dias internada. E daí, eu comecei a andar pela área oncológica daí, né? Já foi para outro tratamento. Então, era uma gestação e daí tratando já... Você saiu das gestantes pro oncológico. Isso, pro oncológico já e trabalhando as duas coisas junto no cuidado da minha saúde, né? Então, eu fui conhecer a doutora Juliana para ver se haveria a possibilidade de a gente fazer quimioterapia na gestação, né? Só que como era no colo do útero, devido ao meu diagnóstico, os exames, eles acharam melhor optar pela cirurgia. Porém, na cirurgia, eu já corria o risco de perder o bebê. Então, aí eu conheci a doutora Isadora, né, maravilhosa, que tem muito conhecimento na área, que daí ela foi me explicar em relação à cirurgia, que daí já era outro também tratamento. E ela fez a cirurgia, removeu o colo uterino, então eu continuei sendo gestante, graças a Deus ainda com o meu filho, né? E continuei sendo gestante oncológica, mas sem um colo do útero, o que me tornou ser uma gestante de risco, né? Entendi. A doutora Isadora, ela acabou de gravar o outro episódio aqui do podcast e ela falou muito, né, sobre a cirurgia oncológica, como ela chegou na cirurgia oncológica, a importância da cirurgia, o acolhimento dos pacientes. E aqui na fala da Magda, a gente está sentindo justamente isso, né? Sim, exatamente. Que ela te tranquilizou. Exatamente, tirou bastante dúvidas, explicou em qual parte estava meu câncer, em qual, digamos assim, uma classificação, ela classificou, ela explicou. Porque o que acontece? Quando a gente recebe a notícia, há muitas dúvidas, né? Primeira coisa é a morte, né? A pessoa diagnosticou com câncer, automaticamente já vem na cabeça. Isso eu acho que é do ser humano já. É o estigma, né? Existe esse estigma, na morte, né? Mas acredito que vale a pena, né? A gente ter um relacionamento com o médico para ele tirar essas dúvidas da gente. E se tiver sorte igual eu tive, né? De ter uma doutora que pôde explicar tudo para não restar dúvida e você até mesmo melhorar, né? A tua confiança com o teu médico e você acabar lidando com o tratamento de uma forma mais fácil. E eu vi lá no seu Instagram, você compartilhou boa parte do período que você ficou no hospital. Sim, né? Você compartilhou ali nas redes sociais. É que eu fui internada 2 vezes, né? Eu fui internada pra cirurgia. E daí, como eu me tornei uma gestante de alto risco... Você ficou no hospital. Isso, eu tive que ficar internada no hospital, porque corria risco de eu perder o meu bebê, por causa que ficou sem uma proteção. E ali no momento que você tava no hospital e tudo, qual que era a tua perspectiva? Como é que tava a Magda paciente gestante? Sim. Né? Paciente gestante. Então, eu sempre tive muita fé. Então, eu sempre acreditei que a minha gestação ia seguir até o fim, os 9 meses. Mas foi muito difícil. Muito difícil, porque eu passei por muita coisa.
quando você interna com um risco para sua saúde é uma coisa, agora quando você tá um risco pro teu filho é outra coisa. Então, qualquer atitude minha, qualquer gesto meu poderia prejudicar o nascimento do meu filho, poderia fazer com que ele nascesse a qualquer hora. Então, como ele era muito prematuro, então eu tinha que me cuidar muito. Isso fez eu me adaptar de várias formas, né? Porque eu não podia tomar banho, eu não podia ir no banheiro. Então, foi muitas adequações que eu tive que fazer na parte do meu internamento. Tem um momento muito bonito ali do seu relato, ali no seu Instagram, que é o seu casamento. Sim. Né? O seu casamento. Não tem como, gente, vocês assistirem o casamento dela e não se emocionar. Se você não se emocionar, você já morreu por dentro. Não tem como. Um momento muito bonito ali, que foi seu casamento, né? Com seus familiares ali, enfim. Foi maravilhoso. Um privilégio, né, que eu tive. Me conta aí, como que foi? Como que surgiu essa ideia do casamento? Enfim, por que você teve esse momento lá? Sim, para quem não sabe, eu tive meu casamento, mas por trás dos bastidores do casamento havia uma noiva muito aflita, porque naquela semana eu tinha descoberto que o meu câncer, ele tinha virado um câncer metástase. Então eu tava com metástase no pulmão e no fígado, e o meu pulmão estava bem comprometido. Então corria um risco muito grande de perder a vida naquela semana no hospital. Então, tudo isso eu descobri 2 dias antes do meu casamento no hospital. Então, foi muita aflição, a gente ficava muito preocupados, né, com a saúde naquele momento. Então, a enfermeira Daiane conheceu minha história lá dentro, conversando com a chefe da maternidade. Ela conheceu a história e falou, não, vamos fazer acontecer. Qual seria o maior sonho da Magda hoje, né? Eu falei, não, esse ano eu ia casar com o meu noivo, né? A gente ia casar. E comentando isso com ela, ela falou que ia realizar. Mas eu não sabia, né? Nem imaginava, né? Eles conversaram tudo longe de mim, né? Que eu tava passando por muita coisa lá dentro, né? Eu ficava sendo transferida do pronto atendimento pro quarto da maternidade, né? Pra área da maternidade, e voltava de novo porque eu precisava ser observada devido ao meu estado de saúde, né? Então, foi uma semana bem agitada. Mas eles fizeram acontecer. Nossa, a participação de muita pessoa maravilhosa, anjos que me acompanham até hoje, sabe? Eu fui realmente privilegiada, muito privilegiada. Abençoada, sim, né? E abençoadíssima. E pude ter a oportunidade de conhecer várias pessoas também lá dentro que tiveram, né, esse ato de solidariedade comigo e puderam fazer o meu casamento acontecer lá dentro do hospital. Que legal, e foi muito bonito. Foi Foi maravilhoso, foi emocionante. Foi muito bonito. Eu acho que se você tivesse feito um casamento normal, numa igreja, eu acho que aquela emoção ali, porque ele era realmente Sim. Você assistindo ele, você percebe que tem muita coisa envolvida. Sim, porque eu tava longe de toda a minha família, né? Tava longe da minha avó, que ela não tinha um acesso no hospital, tava longe dos meus sobrinhos, que não tinham acesso também livre ao hospital. Então, tava longe de muita pessoa importante na minha vida. Então, naquele momento, eu senti abraçada por tantas pessoas desconhecidas também, porque todo o hospital tava no corredor me aplaudindo, entendeu? Isso é um momento, assim, maravilhoso na vida de uma pessoa, porque mesmo eu tendo todo aquele diagnóstico, eu me sentia acolhida pelas pessoas que estavam próximas, e isso é muito importante para nós, se sentir acolhida pelas pessoas, né? E depois, né, que você teve o casamento, logo você teve o parto. O Miguel nasceu. Exatamente. Né? O Miguel nasceu. E aí ele foi para a incubadora, foi para a UTI neonatal. Como que foi esse processo ali? Quando você soube que ele tinha que nascer, que ele ficaria na UTI, né? Esse desenrolar aí para você? Sim, até meio clichê eu falar, mas todos os meus momentos no hospital foram muito difíceis. Muito difíceis, porque eu recebi muita informação, assim, e muito, assim, eu era informada e já acontecia o que eles acabaram de me informar. E o que aconteceu? Você não tinha tempo pra refletir? Não, acontecia muito rápido. Eu tive o casamento, né? E 4 dias depois, eu tinha acabado de almoçar.
tinha feito uma ultrassom no primeiro horário do dia e já estavam vendo que a minha bolsa tinha estourado e já estava sem líquido, né? Então, já estava apertando o bebê. Isso, já estava em sofrimento. Então, eu tinha acabado de almoçar, daí, de repente, entrou a doutora da UTI, neonatal, e daí ela falou primeiro que é a minha médica, então teve um desencontro ali, né, nos corredores, então já recebi a informação, não, a gente já vai fazer seu parto e o teu filho já vai pra UTI. Mas eu nunca imaginava como que era uma UTI neonatal, nunca tinha passado por isso, por ser minha primeira gestação também, né. E eu já fui para uma cirurgia de emergência, né, fiz cesárea e ele nasceu morto. Né? Então, eu passei muito mal, porque eu tinha almoçado também, então tive... Não podia fazer cirurgia naquele momento tem ali, um né? prazo, né? Sim, umas 8 horas, eu acredito que seja. Jejum. Isso, de um jejum para fazer a cesárea, né? Então, ele nasceu morto já, praticamente. Eu tive muito sangramento, tive hemorragia na cesárea. E... no momento ali, eu conheci meu filho assim, pensei, uma criança normal, né? Ele nasceu de 6 meses, então ele era muito pequenininho. Mas uma criança normal se apresenta ao pai envolvida, né? Os pais, né? Envolvida num lencinho, né? Uma cobertinha ali. Uma manta, e a pessoa consegue olhar. Agora, imagina uma criança de 630 gramas. Era muito pequenininho, de 6 meses. Eu vi só o rostinho dele, era assim... Né? Bem pequenininho, então eu quase não vi ele, e daí ele já entrou na incubadora. Aí você entra no teu processo de recuperação, né, pós-cesárea, e teu filho lá, você não pega, você não vê, você não convive, você tem que aguardar na sala 24 horas, um banho para no outro dia eu realmente conhecer meu filho, porque naquela hora eu tava passando mal, e no agito ali de recuperar para que ele voltasse o fôlego nele também, né, que eles foram muito ágeis, daí já colocaram na incubadora e já levou pra UTI, daí ele ficou respirando. Então ele nasceu, teve que ser reanimado. Isso. Aí ele foi reanimado e daí ele foi pra UTI neonatal. Exatamente. Aí você foi pra prestar no teu atendimento. Sim, primeiro. E ele foi pra prestar o atendimento dele, cada um no seu lugar, separados, isso, fomos separados. Separados. E aí no outro dia que você efetivamente conseguiu ver que eu conheci ele, exatamente. Quanto tempo que o Miguel ficou na UTI neonatal? 25 dias na UTI neonatal. E aquilo ali é outro processo que você passa. Porque eu já tinha que ter iniciado minha quimioterapia na gestação. No momento que eu estava internada, eu já havia possibilidades, entendeu? De antes do meu filho nascer, eu já iniciar o tratamento quimioterápico, porque estava muito grave a minha situação. Então, ficava naquela. Se o Miguel não nascer esta semana, você vai fazer quimioterapia? Sim. Então, já tinha mais complicações ainda, porque ele era um bebê de 6 meses, que ainda estava em evolução, né? E teve que acelerar todo o processo, tomar injeção para evoluir o pulmão dele. Então, eu tive que lidar com a parte oncológica e com meu filho na UTI. Eu recebi alta, tive que fazer transplante, porque eu perdi muito sangue. E o puerpério. E é tudo uma adaptação nova. E você vai passando. Você saiu da parte de gestante pro puerpério em horas. Sim. E oncológico também. Exatamente. E teu filho na UTI, assim. E o filho na UTI. E pelo que você tá falando aqui, isso foi em 3 meses, né? Que você descobriu. Exatamente. Né? Eu você era paciente oncológico com 3 meses de gestação, Isso. com 6 ele nasceu. Então, são 3 meses ali. Exatamente. Que a sua vida fez assim... Fez. Vendaval, foi de 0 a 100 minutos. De tsunami, né? Exatamente. E aí, vem o Miguel ainda nasce, na vai UTI. pra UTI. Aí, eu ganhei um prazo, né? De recuperação ali do puerpério de uns 30 dias para mim iniciar a minha quimioterapia, minha primeira quimioterapia. Então, eu lembro até hoje que eu ainda perguntei pra doutora, porque o meu medo era que a gente sabe quanto que a quimioterapia muda, né, a pessoa, né? De talvez eu ter uma mudança na minha voz e minha filha não reconhecer, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas que pergunta é essa, né, pra um médico? Mas na hora você fica muito aflita, assim, que você tem medo de teu filho não reconhecer. Pensa, ele de 6 mesinhos, a gente separado, né? Apesar de eu visitar ele todo dia na UTI, mas não é a mesma coisa que você ter acolhido
teu filho nos teus braços, teu filho te vendo, né? Tendo entendimento que você é mãe dele, tudo. Apesar de que as crianças conhecem desde da barriga, né? A voz da mãe. Mas a minha preocupação era essa, de fazer a quimioterapia, ver alguma alteração na minha aparência e também na minha voz, e meu filho acabar não me reconhecendo. Que se a gente for pensar logicamente, né? Como você falou, alguém pode dizer assim, nossa, isso daí não é relevante. Sim. Mas é que a relevância é a gente que dá, né? Sim, a gente que sente, né? Exatamente. É a gente que sente. Né? Pra você aquilo era importante, né? Sim. Era uma dúvida que você tinha. Exatamente. E era uma dúvida que o teu profissional tinha que ter ali a humanidade, tudo de te esclarecer e de te tirar. Né? Sim. Essa dúvida. E você fala muito no teu Instagram que você tá vivendo milagres. Eu vivo milagre todos os dias da minha vida. Como eu falei, eu já estava muito grave a minha situação, né? Eu tive um prazo, só que a gente não focou no prazo de vida, né? Que eu tinha. Os médicos chegaram realmente a te dar um prazo, assim? Pra mim, não, mas pra minha família, sim. Entendi. Nunca chegou essa informação diretamente chegou a depois. mim. Chegou bem depois. Chegou esses dias, aliás, assim. Eu tive uma conversa com o meu doutor da quimioterapia, que é o Dr. Dante. E ele falou assim, claramente. Ele falou, menina, você já era pra ter enterrado há muito tempo. Sabe? Então, é nisso que a gente aprende a dar valor nas mínimas coisas que a gente tem na vida. Nas mínimas. Eu acredito que todo paciente oncológico deve mudar a sua visão, né? Não é só focar no tratamento, no quanto é sofrido o tratamento, porque é muito sofrido, mas em valorizar esses momentos que a gente tem na nossa vida, né? E você hoje tá aí, tá forte, tô vendo aqui, feliz da Deus. vida. Como que tá seu tratamento? Em que fase você tá desse momento que você tá passando? Então, de primeiro, a gente tinha determinado 6 ciclos, né, da quimioterapia. Então, após os 6 ciclos, eu fiz a ressonância. E ainda tinha alguns... do pulmão estou curada 100%, né? Não tenho nenhuma metástase. Você não precisou fazer cirurgia? Não precisei. Só a quimioterapia conseguiu eliminar. Olha que Mas maravilha. eu fiquei com 8 nódulos no fígado ainda. Então, eu precisei renovar mais 2 ciclos. E nesses 2 ciclos, eu ganhei férias, né? Então, durante 2 meses, estou de férias da quimio. E em janeiro, eu retorno para fazer ressonância, exames e tudo para ver como é que tá a saúde. Mas nesse momento, estou muito bem, graças a Deus. Você tá muito bem. Olha só, né? Você vê, né, Jéssica? E ela tá aqui ótima, feliz. A gente vê que você tá feliz, Sim. né? E eu acho que isso também tá relacionado um pouco com a tua fé. Exatamente. Isso, sem sombra de dúvida, se a gente acredita em algo superior, em Deus aí... É mais fácil da gente levar essa nossa missão aqui, né? Eu Porque acredito. ninguém passa por nada aqui sem que seja um propósito, providencial, né? Exatamente. E outra, o que eu acredito, que eu sempre falo, é a respeito do nosso poder da mente. Tem pessoa que acha que o poder da mente é uma coisa que deve ser controlada pelo paciente. Você deve ter fé em algo, porque se você não controlar a sua mente, no momento que você está passando por isso, acaba ela tendo realmente poder sobre si, sobre o seu corpo, sobre suas atitudes, e você vai acabando desfalecendo, porque você vai pensando, mas fulano morreu disso, né? Fulano passa por tanta coisa, né? E você acaba se comparando e você vai definhando aos poucos, porque acaba deixando a mente dominar você, né? Você já começa a se excluir da sociedade, porque você já pensa, se mudei a aparência, sou uma pessoa doente, não posso ficar próximo às outras pessoas devido à minha imunidade também. Então, você vai se excluindo da sociedade. E isso vai causando problemas na nossa mente, querendo ou não, né? E isso a gente tem que controlar muito como paciente oncológico, né? Acredito que se você não consiga controlar por si só, você procurar uma ajuda terapeuta, né? Isso. Né? E procurar sempre apoios com familiares, né? Ou outros amigos. Eu acredito, no meu caso, foi fé e meus familiares, assim, e amigos também. Quem que foi teu ponto de apoio, tudo isso? Minha mãe, né? Minha mãe, meu esposo, eles sempre tiveram comigo em todos os momentos. Todos os meus familiares são muito importantes, mas 2 pessoas que sempre tiveram ali, porque eram muitas notícias, muito assim, acabou de acontecer isso, normalizou um pouquinho, de repente já estava acontecendo outra coisa, né? Então, as 2 pessoas que sempre tiveram comigo foi minha mãe e meu esposo. É isso. E hoje, né? Você tá aí de férias do seu tratamento, Sim. tá feliz, tá tranquila. E você olhando pra trás, né? Você teria feito alguma coisa diferente? Eu acredito que tudo que teve ao meu alcance, eu fiz. Eu respeitei tudo dentro do limite da medicina,
Porque, só para não entrar em detalhes, mas a parte de você estar internada no hospital e você ser acostumada a tomar banho todo dia e você ser privada disso, ser privada de, às vezes, ir no banheiro, ser privada de tudo isso. Você tem que escovar o dente na cama, sentada, Magda. Você não pode levantar. Você tem que fazer as suas necessidades na cama, você não pode levantar. Porque no momento que você faça alguma força, alguma coisa, seu filho pode nascer a qualquer momento. Então, você é responsável, suas atitudes são responsáveis pelo que vai acontecer com o teu filho. Então, até isso você colocar na sua cabeça, isso é uma coisa muito... Então, tudo que teve ao meu alcance até meu filho faleceu, né? Eu não deixei ninguém tomar conta, fazer os procedimentos... fúnebres, né? Tudo foi eu e meu esposo, eu que fui atrás no cartório, eu que fui atrás de caixão, eu que fui com roupa, sabe? Isso foi tudo eu, entendeu? E às vezes as pessoas perguntam, mas Magda, por que isso? Não é egoísmo da minha parte, mas foi muito fé, porque eu pensei assim, enquanto meu filho estiver aqui comigo, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, vou fazer meu tratamento pra me ficar melhor, pra ficar com ele, mas... Deus quis assim, né? Quis levar ele e Deus sabe de todas as coisas, né? Hoje a gente tá bem mais conformado, né? Porque quando acontece, a gente tem muitos porquês. Mas no decorrer dos dias, acredito que Deus vai nos consolando e a gente vai sabendo lidar de uma melhor forma. Eu vi uma postagem que você fez, que você falou, Deus quis que o Miguel ficasse 25, você colocou a data lá, 25 dias aqui. Exatamente. E você sempre mostra muito essa sua resiliência com a fé. Exatamente. E eu acredito que isso realmente é o que te dá força. Sim. Que te deixa forte e tal. Mas e isso aliado a você ter tido um bom tratamento no período que você ficou, Sim, né? Você ficou. Exatamente. Porque sem esse suporte médico, né? É o que você falou, sem esse suporte médico, talvez você não estivesse aqui. Não, e outra, né? A gente fica com muita sequela. Fica com muita sequela. Eu fiquei quase 20 e poucos dias internada. 25 dias, 25 para mais dias sem você andar, sem você sair de uma cama. Então, se eu não tivesse uma atenção do fisioterapeuta, a comida no hospital às vezes acaba te enjoando. Eu tive acesso a nutricionista, eles, né... me atenderam, adequaram a melhor alimentação para mim naquele momento, até para mim fazer com que o Miguel criasse mais quilos, né, também, tivesse mais quilo para ter um nascimento um pouco melhor, né, e fora todo outro acesso psicológico e atenção, né, e eles me atenderam muito com o coração também, né, foi muito humanos, porque... Eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem hoje em receber um diagnóstico como esse é você sentir a humanização das pessoas. Tem muitas pessoas que tratam como, isso acontece todo dia no nosso dia, né? Essa é a nossa profissão, mas é mais um paciente com câncer, né? Mas não, eles foram muito humanos em toda a área lá. Ô Magda, o seu tratamento, durante todo esse período que você fez, você foi atendida pelo SUS, plano de saúde, ou você teve atendimento particular? Não, todo o meu atendimento foi SUS. Todo foi SUS? Todo o meu atendimento, desde o primeiro momento da gestação, tudo foi SUS. Olha, então aqui você vai ajudar muitas pessoas. Porque tem muita gente que acredita que o SUS não tem condições de dar um bom tratamento. E, gente, o SUS, ele tem excelentes profissionais. A gente pode falar isso, né? Sim. Tem excelentes profissionais. Às vezes o problema é o acesso, é você chegar lá na porta e ser atendido. Sim. Mas a partir do momento que você for atendido, você vai ser atendido independentemente, né, de você. Se ninguém te pergunta lá dentro, né? Você é SUS, é plano particular? Não, o atendimento é o mesmo, assim. Até nos corredores, a gente acaba conhecendo os nossos colegas de tratamento também. E todos sempre falam, né? Sempre conheci pessoas SUS, né? Não conversei com nenhum particular ainda que teve convênio, mas todos que tiveram SUS sempre foi muito bem acessível e também acompanhando ali o Instagram do hospital, você pode ver que tem várias histórias também de pessoas SUS que foram privilegiadas, assim como eu também, lá tiveram suas histórias contadas pelos profissionais que trabalham lá. Então é isso, se você
tá querendo ser advogado na área da saúde, tá querendo vir para esse lado, saiba que o SUS é lindo. Porque sabe que as pessoas têm preconceito, às vezes até no advogado. Eu falo para os alunos lá na mentoria, gente, vocês têm que atender os pacientes do SUS. Aí as pessoas falam, mas o SUS não tem condições. O SUS tem. Tem, né? sim. O que acontece em muitos lugares, né, não é efetivamente o que aconteceu com a Magda, que ela teve acesso ao tratamento. Exatamente. Só que em muitos lugares as pessoas não têm acesso. Aí elas precisam judicializar. Sim. Elas precisam recorrer ao judiciário para elas terem esse atendimento, para elas terem o medicamento. Esse é o ponto, é onde a gente, como advogado, pode ajudar. Sim. Porque a gente sabe que o SUS é bem estruturado, ele tem excelentes profissionais. O que falta muitas vezes é aumentar o número, né, de atendimento. E aí a pessoa precisa judicializar. Sim. Mas a sua experiência do SUS, ela é uma experiência muito importante. Porque para as pessoas entenderem que existe essa condição. Sim, e também ali pelas dúvidas dos exames, às vezes as pessoas querem ir para um particular no momento de fazer um exame. Eu não tive nenhuma dificuldade de marcar nenhum exame, tudo pelo SUS, ressonância, todos sabemos que é um valor alto, né? Então, tudo que estava ao alcance do SUS a me oferecer no meu tratamento, eu tive. Então, a gente sabe que num convênio a pessoa tem vários custos, né? Desde de uma seringa, né? Tudo. E eu tenho um tratamento bem prolongado. Eu tenho, cada 21 dias eu tenho tratamento. E lá eu fico o dia inteiro. Então, você imagina uma pessoa do SUS, você pode ficar lá, você recebe alimentação, né? Eles te dão café da manhã, eles te dão almoço. Qualquer coisa a pessoa já tá ali para te atender também. Então, não tem muita diferença. Eu acredito, né? Sendo paciente do SUS, que não tem nenhuma... diferença no entre atendimento, SUS, não tem. Isso também não é perguntável para você lá no momento do seu tratamento. Ninguém vai perguntar para você, né? Se é convênio, se é SUS, para saber como te tratar. Não. Você entrando num tratamento, as pessoas já te tratam super bem. Então, o segredo é sempre ter o acesso ao tratamento, né, Jéssica? A gente fala muito isso lá no escritório, Falamos, exatamente. No meu caso, eu faço o meu tratamento pelo plano de saúde. Mas se eu não tivesse plano e tivesse que utilizar o SUS, a diferença é que eu ia ter que judicializar. Mas eu ia ter acesso também. Ia demorar um pouco mais, ia ter um processo diferente, mas eu ia ter acesso. Porque o que manda ali ia ser o meu tratamento, né, indicado pelo médico. Então, o médico indicando aquele medicamento para mim, eu ia fazer a solicitação para o SUS, ia negar, mas ia judicializar. Sou sócia de uma advogada muito boa, sabe? Ela é especialista na área. Eu não ia ter problema nenhum. Ela teve. Pra você ver, né? Você falou que não teve dificuldade nos seus exames. O primeiro exame da Jéssica foi negado. Um exame de R$100. Foi negado. Foi negado. E aí ela falou, o que eu faço? Falei, olha, agora, nesse momento, você vai pagar esse exame e vai fazer. E depois a gente vai entrar com a ação pra pedir um reembolso e um dano moral. Sim. É R$100 o exame? Mas sem esse exame ela não ia ter o diagnóstico. Exato. Então, assim, o peso desse exame no diagnóstico era enorme. Não é o valor do exame. É o diagnóstico. Exatamente. Porque o paciente oncológico, ele precisa do diagnóstico. O paciente oncológico, ele não é aquela pessoa que pode se dar o luxo de falar, daqui 3 meses eu vejo isso. Daqui 4 meses eu vejo isso. Não, o paciente oncológico, ele precisa, de modo urgente, começar o tratamento. Porque o tempo interfere em tudo, né? Exatamente, no nosso tratamento. E outra coisa que me aconteceu no momento que eu lembro que eu fui tirar os pontos da minha cesárea e tinha uma paciente lá no local onde eu estava no hospital que ela estava por convênio. Então ela estava no PA aguardando pelo convênio poder autorizar, pagar a consulta dela para ela poder entrar no atendimento. Então, outras pessoas do SUS que estavam na frente dela ia passando direto, enquanto eles entre a relação entre o hospital e o convênio dela, ficavam resolvendo o que ia acontecer com ela. Imagina se ela tivesse uma complicação na gravidez naquele momento ali, importantíssimo, né? Ela poderia até perder o filho também, né? E ela aguardando para que o convênio e o hospital se entendesse para ela poder receber o atendimento. Então, eles até indicaram no momento que ela estava lá, falaram, olha, tá muito complicado a gente conseguir falar com o teu plano, não estão atendendo o telefone, estão passando para outras pessoas, as pessoas não estão atendendo, então você não quer internar como o SUS? Aí ela optou no momento ali de internar como o SUS, mesmo tendo plano de saúde. Plano de saúde, exatamente. Eu tive um outro exame também negado, que daí esse exame, assim, foi que é do PET scan.
esse exame foi negado. E aí a gente decidiu não esperar. Sim. Optamos por fazer o pagamento do particular. E daí agora que a gente entrou com a ação do reembolso, né? Mas tem muito exame que não tem como aguardar mesmo. E daí ainda que ela teve essa opção, né? Sim. De fazer. E eu queria te perguntar, Magda, como é que foi pra você? Porque você viveu a fase ali do diagnóstico, o puerpério, né, o luto, tudo muito intenso, muito perto. Sim. E também o início do tratamento. E como é que foi pra você, assim, viver o luto do diagnóstico? Depois que passou esses meses, você já tinha vivido, passou, então você olhou só pra frente e vamos enfrentar? Ou você teve o período de se recolher, entender e mentalizar tudo que aconteceu para daí seguir em frente? Como é que foi para você isso? Para mim foi tudo muito rápido, porque no momento que eu tive o Miguel, a gente marcou as consultas para mim iniciar o tratamento quimioterápico. Então, no momento ali eu tava já tendo contato com a quimioterapia e já tava me preparando. Aí ele acabou falecendo e minha quimioterapia já estava agendada. Então, eu tive que viver que nem, assim, bem no real dos fatos mesmo, viver lá dentro da sala da quimioterapia. Porque não tinha o que fazer. Ele faleceu no sábado, acredito que na terça-feira eu já estava fazendo quimioterapia. Então, lá no momento, o que eu foquei? Eu busquei minha conexão com ele. Busquei minha conexão com Deus. Porque no momento que eu recebi, que a gente teve uma despedida na UTI, né? A doutora explicou, olha, o Miguel já teve 2 paradas cardíacas, se ele tiver uma terceira, pode ser que ele não volte, porque ele tá demorando muito para voltar. Então, naquele momento que ela conversou comigo, eu já senti que aquele momento eu tava me despedindo do meu filho. Eu peguei ele no colo, né? Fiquei aqueles momentos com ele ali. Foi assim, muita aflição. Porque você fala, meu Deus, não permita que leve meu filho, né? Não quero que isso aconteça. E com isso, você vai se despedindo do teu filho. Você vai despedindo da sua força também, né? Eu falei, se acontecer alguma coisa, eu não quero fazer tratamento. Eu saí de lá da UTI e falei pra minha mãe e pro meu esposo. Eu não quero fazer tratamento. Eu não quero lutar, né? Eu tive uma negação, assim. Você teve um momento de revolta. Sim, porque verdade, você nem uma revolta, exatamente. Né? Eu fiquei assim, eu falei, não, se acontecer alguma coisa com ele, eu não vou fazer o tratamento, não vou. Mas depois você fica pensando, eu fiquei pensando assim, por que a gestação? Por que descobrir a doença na gestação? Por que aconteceu o que aconteceu, entendeu? Por que Deus levar meu filho? Às vezes Deus permitiu que tivesse o Miguel para mim descobrir minha doença, porque talvez eu não descobriria, né? Ou descobriria já bem avançada. Você não teria mais exatamente. O que fazer, né? E daí eu pensei, não, Deus permitiu isso, o Miguel veio, nasceu, conheci meu filho, passei esses dias. Não foram dias que eu imaginei, mas passei muitos dias com ele na UTI. A gente foi se redescobrindo lá também, se adaptando com a situação. E eu falei, não, vamos batalhar pela minha vida sim. Meu filho veio a esse mundo, batalhou também, porque uma criança batalha muito dentro da UTI, sabe? É acesso, adaptação, é aquele ambiente sem o pai, sem o calor de um pai, de uma mãe, naquele ambiente, né? Cheio de tubo, sim, né? Exatamente. E eles trocam, né, os tubos. O Miguel teve uma troca de tubo lá, que quando eu cheguei lá e olhei aquele tubo, era da grossura de um canudo de milkshake, sabe? Assim, dentro da boquinha dele. Se meu filho teve tanta força para batalhar, para ele viver todos esses dias que ele viveu ali naquela UTI, por que eu ia abandonar? Então, não, eu ia, né, me recompus e fui buscar. Eu falei, vou enfrentar esse tratamento. E enfrentei. Na primeira aplicação eu fiquei 15 dias sem andar, sem conseguir andar direito, mas eu tava tudo em recuperação, porque eu também tinha saído do hospital, né? Então, foi tudo uma adaptação. Então, esses 15 dias eu andei bem devagar, eu tive muitas reações, né? E daí também vem a parte mais difícil do tratamento oncológico para as mulheres, que é perder o cabelo, né? Então, eu tive um momento, assim, que eu chorei uma única vez nesse momento. Assim, que eu chorei com a alma mesmo, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora? Então, porque assim, imaginar que vai cair o seu cabelo, você imagina que vai acontecer tudo uma vez. Você dormiu, amanhece careca. Não é assim. Vai te torturando, porque vai caindo aos poucos. Aí você vai lavar o cabelo, cai um maço. Aí você vai pentear o cabelo de manhã, cai outro maço.
E daí, de repente, você tá olhando sua roupa assim, tem um cabelo aqui. Por isso que muitas pessoas optam em já ir lá e tirar tudo Exatamente, de uma vez, e já né? cortar. Aí eu escolhi meu pai pra passar essa parte comigo, né? Então eu chorei tudo que eu tinha pra chorar quando começou a cair, né? E minha mãe sempre penteava meu cabelo, tirava a quantidade que caía ali. E quanto mais você puxa, mais vai caindo, né? Então, daí meu pai me ajudou. Ele cortou e naquele momento eu tinha que ser forte, tanto por mim quanto por ele que tava passando aquele momento. Porque não é fácil você imaginar uma pessoa assim, rapando a cabeça de outra pessoa por um motivo de saúde, né? Não é fácil. Mas eu fiz brincadeira com ele. A gente tem um vídeo pessoal, né? Eu fiz brincadeiras e tudo com ele ali. E depois ele ficou bem mal. Ele chorou eu vi que depois. você fez Você tem uma foto lá que você faz uma trança. Sim, aham. E aí você fala, estou me despedindo dele. Sim, né? Estou me despedindo dele. Exatamente. Né? Eu tenho guardado até hoje, né? Eu quis fazer uma trancinha, cortar mais curto pra depois... Pra guardar ela. Guardei ela. E realmente, o que você falou, a questão do cabelo, ele é um estigma. Porque parece que a queda do cabelo, ela torna o paciente oncológico real. Exatamente. Né? Tá, agora eu sou paciente oncológico, Sim. porque eu perdi o cabelo. Isso que existem muitos tratamentos ainda que se faz hoje que não vai perder tem a cabelo. queda, exatamente. Não tem a queda, né? E até a própria químio as pessoas podem fazer e não ter a queda, Sim. que é um efeito, né? Que é um efeito. E aí também tem os relatos que a gente vê de pessoas que falam assim, meu cabelo caiu, mas depois que nasceu diferente e nasceu melhor. Né? A gente vê muitos relatos, assim, eu acho muito, muito legal isso. Mas é um tema que eu acho bem delicado, às vezes, falar, porque você não quer, né, ser julgado por aquilo. Sim, né? exatamente. Mas é uma coisa, assim, que acontece... acontece isso contigo e depois... Eu acho que a maior dificuldade é você se apresentar carequinha pra sociedade. Porque, assim, todo mundo... a minha história, ela foi publicada. Então, todo mundo já sabia do casamento, já sabia do... Mas, assim, os efeitos colaterais que trouxe a quimioterapia, você aparece, às vezes, no mercado. Eu tinha muita dificuldade de ir, porque você tá empurrando o carrinho... Você percebe, todo mundo tá no teu redor te olhando. Entendeu? Aí você não sabe se a pessoa quer te cumprimentar, se a pessoa quer te conhecer, se ela tá reparando, se ela tá te julgando, né? Porque acontece muito isso. E também aparecer pros familiares, né? Tem gente que não recebe bem a sua imagem, tem gente que não quer chegar perto, né? Às vezes, né? Cada um tem uma reação. Você sentiu isso? Senti. Você sentiu Sim. isso mesmo? Porque a sua história é pública, né? A partir do momento que você compartilhou ela na rede social, né? As pessoas sabem quem você é e pelo que você passou. Mas você sentiu esses olhares, assim, de julgamento? Muito, muito até. De julgamento? Sim, até eu comentava com os meus amigos, meu Deus, que dificuldade de ir no mercado na minha cidade, porque as pessoas ficam olhando, eu não sei se elas estão olhando e pensando, nossa, como ela está bem, ou se eles estão olhando e perguntando, nossa, né, tá careca agora, né? Você tem esse julgamento, até eu adquiri uns quilinhos a mais no meu tratamento oncológico, e a gente incha também bastante devido à medicação. E você sente isso, né? O julgamento das pessoas, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil pro paciente oncológico. Sim. E as comparações também, né? Fulano fez, mas fulano não teve a queda, fulano fez, né? E essas comparações acabam. Eu acredito, assim, todo paciente oncológico vai perceber essas comparações. Eu tava pensando nisso, nessa parte do estigma, que nem do meu caso, é ter a dor diminuída, né? Sim. Nossa, mas você tá com câncer? Não parece. Exatamente. Eu tenho que estar como? Você acha que eu não... Olha, eu construí a minha casa e vou contar aqui pra vocês. Eu precisava uns dias levar umas coisas da minha casa pra casa da minha mãe. Umas coisas pesadas, assim, que um homem faria. Carregar um tijolo, alguma coisa assim. Gente, o pessoal parava na rua pra ver. A gente desceu o tijolo, falava, tipo, mas meu Deus, você não parece que tá com câncer. Tipo, mas é exatamente isso. A gente não quer se parecer com um diagnóstico. A gente já vive isso, a gente já se esforça pelo tratamento, a gente não quer se aparecer com isso, né? Quanto menos tiver esse comentário, né? Às vezes você quer fazer uma coisa diferente, né? Claro, temos as nossas limitações, a gente já conhece isso, não precisa o ficar te lembrando, né? Chegar e te limitar também, né? Eu penso muito nisso, né? Isso. Então, hoje, eu até cuido do que eu vou falar, porque às vezes não é só o câncer, às vezes a pessoa tem uma outra dificuldade na vida, então você querer impor a limitação nela, você colocar a limitação na pessoa, não. Se você, talvez não seja o câncer, mas se você descobrir algum outro diagnóstico que traz a preocupação, né, com a sua saúde,
saúde, eu acredito que a pessoa tem que levar, não, eu recebi esse diagnóstico, beleza, tem tratamento? Vamos enfrentar o tratamento. Tem o SUS, tem um convênio, tem hoje, né, a advocacia para me ajudar no tratamento, vamos conversar com o advogado, vamos ver qual que é o melhor, né? Junta advogado com o médico, vamos ver o que está acessível, exatamente, né? A mim. Sabe, Magda, que lá para os alunos da mentoria, eu falo, a Jéssica sabe disso, que não devem, de hipótese nenhuma, falar sobre os efeitos do tratamento para o paciente. Eu falo, isso não pode. O paciente não quer ficar ouvindo o que ele vai passar. Ele já sabe o que ele vai passar. Ele já tá passando, Ele já tá passando, exatamente. Né? Você não vai perguntar pro paciente, seu cabelo tá caindo? Seu cabelo vai cair? Você não pergunta isso pro paciente. Mas às vezes você sabe que o paciente pode, dependendo do tratamento, tá com falta de ar. Aí você pode perguntar, nossa, você tá sentindo falta de ar? Tá te incomodando isso? Mas trazer para ele um problema que ele ainda não tem, ou que talvez ele não vai ter, ou ficar lembrando ele que ele tá passando por aquilo, acho que não deve fazer. Acho que um tratamento humanizado, né, eu falo isso muito lá no escritório. E é uma linha bem tênue, né, porque também tem aquela pessoa que a gente sabe que ela quer falar uma palavra positiva, não vai ser nada. E o positivo acaba sendo meio, né, um constrangimento ali, né? Não é nada. Sim. Ai, eu escutei, né, eu escutei no meu caso, assim, minha vizinha tirou, fez cirurgia, já tá tranquilo. E daí eu fico, o indivíduo é individual. Exatamente. Por isso que eu falo, pro paciente oncológico é muito difícil essa comparação. É tenebroso essa comparação, porque a gente sabe que, às vezes, o meu caso não vai ser comparado ao seu caso não vai ser comparado. Um tratamento que serve pra mim não vai ser um tratamento que serve pra você, né? Exato. Por mais que seja na mesma localidade o câncer, que as pessoas são muito assim, não, mas eu conheço a pessoa, essa pessoa teve no mesmo lugar que você teve, só que assim, tem tamanhos, tem gravidade, você, né? Extensão. Tem umas classes ali, né, na área da medicina, pra distinguir um câncer do outro, né? E tem o seu corpo, exatamente, que é diferente, né? Exatamente. Às vezes, por exemplo, o tumor lá numa pessoa que já tem uma diabetes, tem pressão alta, tem colesterol, ele tem uma forma de se apresentar e de reagir até aos tratamentos, né? Às vezes você vai ter, você vai ser paciente oncológico e você vai ter alergia a um dos medicamentos. A gente teve um caso assim lá no escritório, de uma paciente oncológica, que o que aconteceu? Ela tinha câncer de mama e ela tinha alergia à quimioterapia. Nossa. Entende? Tipo, é muito... Ela ficou realmente ali um período assim... que nem os médicos ao certo sabiam como iam conduzir com ela, porque o tratamento padrão pra ela não dava certo, né? Porque a primeira sessão dela de quimioterapia, ela foi pra UTI. Ela foi pra UTI. Então, não dá pra comparar uma pessoa com a outra. Exatamente. Mas é engraçado que no começo a gente até quer, né? O próprio paciente. Eu lembro que eu ficava assim, eu preciso achar alguém que tem um caso muito parecido. Pra gente conversar. E eu saber assim. como é que foi, deu certo, vai ter reação, não tem reação. Exatamente. É uma coisa que a gente até quer. Sim. Só que ao longo a gente vai vendo que cada um é de um jeito, não tem o que fazer. É que a gente vai entendendo até o que tá acontecendo com a gente, né? E a gente vai reagindo, desse jeito é certo. Então, não vou fazer desse jeito... Né? Não gostei que a pessoa falou comigo dessa forma, então não vou falar com outro paciente, com um colega do tratamento, né? E outra coisa, o que mais me espanta hoje em dia é chegar na área oncológica e você ver menos pessoas de idade e mais pessoas novas. Isso tá acontecendo muito mesmo. Você passa lá o dia e você vai vendo, hoje, às vezes um idoso tem uma reação ao tratamento e se livra bem primeiro do que nós, do tratamento. E nós que vamos chegando agora, ficamos bem mais tempo lá do que uma pessoa de idade. Hoje que eu fui, né, receber minha primeira dose de cura. Que bom, isso é muito importante na nossa vida. Eu recebi minha primeira dose de cura e eu conversei sobre isso com meu marido. Falei, dá uma olhada. Somos os mais novos aqui. E eles olham pra gente assustado. Então, olhavam pra mim assim, meu Deus, o que será que é? Né? Eu fico imaginando assim as perguntas, sabe? Meu Deus, tão novinha. Sim. Né? E eu falei pra ele, falei assim, tá cada vez mais comum, principalmente lá no escritório, a gente tem visto muito. E eu entrei em grupos de apoio também. Tudo jovens, tudo mulher nova, assim. E realmente é algo que eu acho que vai ter que mudar, inclusive, nessa parte de prevenção.
né? Exatamente. Né? Dessa faixa etária. Sim. Inclusive no SUS, que é a questão do câncer de mama mesmo. O câncer de mama começa com 35 anos a mamografia. Exatamente. E hoje a gente vê mulheres muito mais jovens, né? Essa nossa cliente que teve câncer, que tem, né, câncer de mama, ela ainda tá em tratamento. Sim. Enfim, ela tem 29 anos. Então, ela é muito mais jovem, ou seja, ela não tá nem perto da estatística. Não, e você convivendo, você vai descobrindo muita coisa. Muito câncer que você nem imagina. Esses dias eu descobri que um homem tava lá, né? Aguardando a consulta, um homem tava com câncer de mama. Quando que você imagina que um homem vai ter um câncer de mama? Porque você acha assim, câncer de mama é mulher, só mulher. E quando que um homem vai ter um câncer de mama, né? E acaba quebrando até os paradigmas, né? Não, é um universo... Sim, Fora que são vários tipos, né? Exatamente. Eu imaginava câncer de mama é um só. Sim. Nossa, tem vários subtipos e mutação genética, hormonal, é muito mais. Sim, exatamente. É bem abrangente nessa área. E isso é uma coisa. Agora eu vou falar aqui para esse povo aqui, ó, tá? Isso é uma coisa que quem quer trabalhar na advocacia com paciente oncológico tem que conversar com pacientes como a Magda para entender isso, para entender o que ela passou, para saber, para essa vivência dela aqui, de que tem várias pessoas, que é diferente, que nem todo mundo é igual, que o câncer que a Magda está tratando é diferente do que a Jéssica está tratando, que os tratamentos são diferentes, que o preço do tratamento é diferente, que o médico é diferente, que é tudo diferente. Então, que não existe uma fórmula mágica, Sim. né? E você quer ser advogado da área da saúde e você só quer saber falar a palavra eu trabalho com pacientes oncológicos? Liminar? Não tem como, gente. Desculpa. É muito além disso. Aqui, a gente tem que trabalhar real com essa situação, entender o que a pessoa está passando, porque a Magda teve vários momentos no tratamento dela. Teve momentos que o tratamento oncológico dela ficaram para segundo plano, porque ela queria preservar a gestação dela, a qualidade de vida do filho dela. E é isso que você tem que entender. Você não tem que entender somente, eu vou pedir isso daqui, vou gerar uma liminar, depois fazer um tratamento. Não é isso. É muito mais. É muito mais. E eu falo isso muito lá no escritório. A gente tem que entender o paciente oncológico. A gente trabalha muito com paciente oncológico e com paciente de doença rara. Sim. E eu falo, a gente tem que entender essas pessoas. Porque eu acho assim que a pessoa já vai buscar na área, eu acredito que a pessoa deposita uma confiança, é igual um médico, né? A gente está depositando uma confiança que o advogado vai buscar o melhor medicação para nós, né? O melhor tratamento que... A ponte, o advogado vai ser a ponte entre aquilo que o teu médico te prescreveu e você ter o tratamento. Ter o tratamento, exatamente. Lógico, o advogado de forma nenhuma pode intervir no tratamento, né? Isso sim, nunca, claro. jamais. Sim. Mas ele é a ponte, porque se você recebe um não lá, do plano, do SUS, não importa, é o advogado que você vai ter que recorrer. Sim. Só que aí, Magda, o que a gente tem visto acontecer? Por exemplo, advogados que se aventuram na área do direito da saúde, não sabe, vai lá, se aventura, e aí eles erram feio e tiram a possibilidade daquele paciente receber o tratamento. A gente teve um caso muito triste lá no escritório, que foi a filha que fez ação para a mãe, e ela perdeu a ação. E quando ela perdeu a ação, ela nos chamou para ver se a gente conseguia resolver. Só que a gente não tinha mais como resolver. E aí naquele momento ali, eu tinha que dar uma resposta para a mãe. Eu falei, eu não posso dizer para essa mãe que ela não vai ter o medicamento porque a filha errou no processo. Não posso fazer isso. Porque friamente pensando, você vai lá e faz isso, né? Mas eu falei, não posso fazer isso. Porque a filha também não fez de forma intencional. Sim. Mas não posso. Foi irresponsável? Foi, mas não foi intencional. Então, o que eu sugeri para elas? Falei, olha, o processo aqui não tem mais como mudar. Essa decisão aqui não muda mais. Mas, pelo câncer que a senhora tem, conversa com a sua médica que tem outras linhas de tratamento. Se ela substituir o medicamento, for possível, a gente consegue judicializar. Sim. Entende? Sim. Então, a gente deu uma alternativa para ela que não era só alternativa, eu não vou fazer o tratamento porque eu perdi o processo. Sim, exatamente. Imagina o constrangimento para essa mãe também, né? Querendo ou não, depositou a confiança na filha. Porque é igual fala, a gente deposita a confiança no profissional que vai brigar pela nossa causa, né? Exatamente. Aí você pensa, às vezes, graças a Deus, que no meu caso eu não dependo de nenhuma medicação que o SUS não cubra e que também não seja um valor absurdo, né, de tratamento. Porque quantas pessoas, né? Eu falo que hoje precisam de um advogado.
para garantir o seu tratamento. Isso é muito difícil na vida do paciente. Eu fico pensando, eu me olhando como paciente oncológica, olhando para outros pacientes que dependem de um juiz bater o martelo e dizer, ó, esse merece receber esse tratamento, esse não merece, né? Esse vai ser certo, esse não vai ser certo. Porque imagina, você tá decidindo o futuro da vida daquela pessoa. E lembrando, não é uma cura, é a qualidade de vida daquela pessoa, entendeu? Você não tá ali fornecendo, né, essa medicação vai trazer completamente a cura. Em alguns casos, sim. Mas imagina você só aumentando a qualidade de vida, porque talvez a pessoa... né? Exatamente. Às vezes a pessoa já sabe que você tem aquele diagnóstico. Na verdade, a vida é assim, né? A única certeza que a gente tem é a morte. Então, todos nós vamos morrer, né? Mas você tá naquele momento ali difícil. Você tem um profissional que possa te ajudar a buscar a qualidade de vida sua. Você não depender de um aparelho respiratório, igual nós estávamos conversando. Isso é maravilhoso, né? E hoje em dia, então, acredito que o advogado tem que conhecer realmente os pacientes oncológicos. Primeiro, na primeira recepção, né? Entender qual que é a dificuldade daquele paciente, qual que é as limitações, né? O que ele tá passando, o que ele já passou, né? Para poder entrar daí nessa área e poder se ajudar, E né? ser um aliado do médico. Né? O advogado da área da saúde, ele tem que ser um aliado do médico, porque nós vamos receber os documentos do médico e nós vamos ter que traduzir aquilo para um juiz entender. Então, a gente tem o médico como nosso aliado, ao contrário do que muita gente fala, é inimigo. Não, o médico é o nosso aliado. Sim. Inclusive, isso é algo que tem que ser quebrado, inclusive, para os médicos, né? Eles também pensam que o advogado ali vai atrapalhar ou vai querer prejudicar ele. Não, a gente quer ser aliado dele, né? Ser ponte para conseguir esse tratamento, enfim, para as pessoas. Porque se você for pensar, o que você mais quer quando você tem um diagnóstico? Fazer o tratamento. Exatamente. Né? Ninguém quer não fazer o tratamento. Claro, você falou, eu passei por um momento em que eu disse, não vou fazer o tratamento. Mas isso é um momento. São momentos, é um momento ali que você teve, né, de que é um momento psicologicamente explicável, né? Que é um momento ali que às vezes você se revolta um pouquinho. Sim. Às vezes você se... Né, Jéssica? A Jéssica teve um momento que ela negou, né? Sim. Não é comigo, ela falava. Sim, mas eu também pensava, meu Deus, nunca tive... Não, né? A gente já fica assim, meu Deus, mas eu acho que aquela médica não viu direito, né? Não veio direito. Como a pessoa vai te dar um diagnóstico somente num toque, não vê um exame, não tem uma biópsia? Ó, a responsabilidade que ela teve, né? De transmitir uma coisa pra mim, uma segurança ela teve, né? Exatamente, em falar o que realmente tinha. E deu batata certinho. Que ela... Mas é as fases, né? A Jéssica ali, o exame dela, e falava assim, esse exame não tá claro. E o exame bem claro. Sim, positivo para melanoma. E ela, não tá claro o exame. Eu olhava o exame e falava... Mas o pior, eu acho que... de nós mesmos. O pior é a gente procurar no Google, gente. Eu digitava de tudo que é jeito no Google, aquele nome complicado, e aparecia inúmeras coisas assim, sabe? Você já tava pensando, Google, tô indo já. O Google mata. Eu me segurei. Sim, Até eu fazer cirurgia, eu me segurei. Eu não pesquisei. Sim. Falei, eu não vou pesquisar. Sim, segurei minha ansiedade. Mas é porque eu tinha uma fé que estava errada aquele exame. Eu lembro que ela falou assim, vamos fazer agora, eu vou fazer o exame vou examinar teu corpo inteiro. E eu colocando aquele avental, eu falei... tenho nada tá errado. Não, falando até em erro, eu tava até vendo esses dias que o escritório de vocês pegou um caso que a paciente não tinha, né? Não tava tinha no tratamento e não tinha. Gente, eu fico imaginando as sequelas que essa pessoa teve na vida dela, as sequelas dela, horríveis. Ela perdeu toda a parede do útero dela. Ela foi horrível. E ela ainda... Ela não consegue ainda falar sobre o caso. Sim. Sabe? Ela ainda tá numa situação em que ela tá tão psicologicamente abalada que ela não consegue falar. E ela fez um tratamento pesadíssimo, gente. De 18 ciclos de quimioterapia sem ter o câncer. Meu Deus do céu. Pensa, isso é porque é surreal. É Sim. surreal. E não tem como reparar uma coisa dessa, porque vai além de você estar com câncer, né? Porque daí começa a parte de ansiedade, a mentalidade. Sim, o psicológico, né? E até mesmo volta. A quimioterapia acaba agredindo algumas outras áreas, algumas outras partes do nosso corpo. Imagina, às vezes, ela agora, né? Após o tratamento quimioterápico, o que pode acontecer com a saúde dela? Porque, querendo ou não, a imunidade baixa, né? A gente fica
fica com algumas sequelas do tratamento, né? E se tudo que ela passou também, né? É incurável, né? Tudo que ela passou, né? É isso. Mas eu acho que é muito importante você levar esse olhar do que você passou, humanizado, mostrar que é possível, né, passar por isso tudo com suporte, exatamente. fé. E eu sempre falo assim, ó, eu acho que a pessoa que ela não tiver fé, ela não acredita em nada. Eu não acredito em Deus. Eu acho que se ela receber um diagnóstico como esse, ela vai mudar essa... Não tem como. Acaba a incredulidade. É verdade. Porque você tem que buscar um porquê, e você né? acaba vendo que a tua vida mesmo... Por que hoje eu acordei? Né? Tendo um diagnóstico desse, como que eu acordei? O que tá me motivando, né? Qual que é a força maior que tá fazendo com que hoje eu me desperte, né? Eu possa respirar, mesmo tendo uma doença tão séria no pulmão, eu respirava tranquilamente. E mesmo tendo diagnóstico de que podia. Mesma coisa o fígado, né? Eu tenho algumas dores, queimação, depende da alimentação que você come, mas por que eu posso me alimentar? Eu não preciso de uma sonda, eu não preciso, né, de um alimento específico para mim, porque tem muita gente que no tratamento muda tudo isso, né? Então, só suplemento, né? Exatamente. Então, acredito assim que a pessoa quando recebe esse diagnóstico, ela tem que olhar para a vida dela, né? Não é assim, entre muitos você foi escolhido porque alguma força você tem, alguma coisa para mostrar para outras pessoas você tem também. E a força e batalha, eu falo, você pode ter todo o suporte, mas se você não acreditar que você pode passar isso, que você pode vencer, né? Acho que de nada adianta, porque você pode ter advogado, pode ter médico, pode ter, né, a medicação ali, mas se você não acreditar, não, eu vou enfrentar tudo isso, porque é você que passa, entendeu? As pessoas ao seu redor são seu apoio, sim, mas é você paciente que senta, você que recebe o tratamento, é você que vai sofrer as reações depois. Então, eu acredito assim, você tem que se colocar. Eu recebi esse tratamento, abala, a gente passa aquele momento assim de, né, que é normal, sofrimento. É bom entender que isso é normal, vida, né? Exatamente. Então, buscar entender se tem um melhor tratamento, vamos enfrentar. E eu acredito que para todas as áreas, qualquer problema que a gente tiver na nossa vida, a gente poder olhar dessa forma, a gente vai conseguir resolver, né? Esses dias eu ouvi um podcast com um frei, e o frei, a pessoa perguntou assim, por que eu? Né? E aí ele disse, por que não você? Exatamente. Né? Porque é até egoísta você pensar, por que eu? Sim. Por que tem que ser porque outra você pessoa? se pergunta. Entendeu? Então, por que eu? Por que não você? Sim, sim. E eu acho que essa reflexão nossa aqui, associada à frase da vida da Magda, que é vivendo milagres, é ótima pra gente encerrar com chave de ouro no nosso podcast. Que faz uma hora que a gente tá aqui falando, e Magda, eu ficaria aqui mais um tempão. Também. Porque é linda essa história. Obrigada. Quando começou a programar essa segunda temporada do SaúdeCast, eu falei, a gente tem que ouvir ela. Porque a sua história é muito forte, ela é uma história muito poderosa. Porque ela é um enfrentamento, mas um enfrentamento com fé, com resiliência, com coragem. E você tem que inspirar essas pessoas. Sim. Então, esse podcast é para quem quer saber sobre saúde, para quem quer saber sobre empreendedorismo, para saber sobre direitos. Mas eu acho que, sobretudo, é sobre saber como humanizar. Né? Sabe, trazer essa humanização para as pessoas. Sim. E você representa isso muito pra gente hoje aqui, né, Jéssica? Que bom. Uma honra participar desse também. podcast. Trocamos conhecimentos, né? E pra mim também. Quero agradecer o imenso prazer de estar aqui contando a minha história. Já foi um pouco contada, né? Porque eu tava no hospital, mas agora eu já estou em outra fase. E agradecer o privilégio. É um privilégio estar aqui com vocês. E para mais histórias inspiradoras, como a da Magda, como a da Jéssica, que ela ainda vai vir contar aqui a história dela também depois. Vão lá no YouTube, compartilhem esse podcast, sigam esse podcast, porque a gente sempre vai trazer muitas informações para você que quer ser advogado da área do direito da saúde. Entendam, não basta conhecer decretos, regulamentos, legislações. Você tem que conhecer o paciente. É ele que vai te dar o direcionamento. E a Magda hoje veio aqui contar a história dela para que você possa entender que esse é o caminho, tá? Muito obrigada e até o próximo episódio.